Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar sobre as primeiras aldeias, tá? Por que é importante a gente estudar isso em história? Porque através das primeiras aldeias também começaram a surgir as primeiras cidades, né? E com isso nós temos então a história de tudo que nós somos hoje. Qual que é a organização social de uma cidade? Como que é o comércio, né? A economia de uma cidade? Tudo isso foi influenciado pelo surgimento das primeiras aldeias. A forma como os primeiros seres humanos começaram a se comportar em sociedade acaba influenciando no nosso modo de se comportar hoje também, ok? Começando então, falando aí sobre os primeiros grupos humanos. A gente já conversou bastante sobre isso na unidade 2, na unidade 3 e vamos retomar um pouquinho agora na unidade 4 para poder entender como vai surgir a aldeia nesse momento, tá? Então, os primeiros grupos humanos, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa, eles viviam se mudando, né? Vivia de um lugar para o outro. Né? Por que eles eram nômades? Porque eles queriam? Não. Porque eles estavam em busca de alimentos, eles estavam em busca da sua sobrevivência, tá? Então, os primeiros grupos humanos, eles eram nômades porque viviam em busca do seu alimento, em busca de sobrevivência. Também viviam aí em busca, né, de um local mais confortável para poder dormir, porque eles tinham que se proteger de várias condições climáticas, se proteger de animais ferozes. Então, muitas vezes, o local onde eles comiam, o local onde eles caçavam, não ia ser o mesmo lugar onde eles iam dormir, porque ali não ia ser seguro para eles. Tá? Então, tinha essa relação aí de mudar constantemente. Mas o homem foi evoluindo, o homem foi aprendendo novas técnicas, ele foi percebendo que se ele plantasse uma semente, dali a algum tempo aquela semente começava a dar comida para ele. Se ele começasse a criar um animal, aquele animal ia começar a dar comida para ele, aquele animal ia começar a dar segurança, aquele animal ia começar a dar roupas para ele. Então ele começou a entender e a perceber que ele podia trabalhar com a natureza a favor dele. Tá? E então surgiram os seres humanos sedentários. O que são aqueles seres humanos sedentários? São aqueles que estavam, né, fixos em um local só. Eles não mudavam mais, não precisava mais mudar. Por quê? Porque eles começaram a cultivar seu próprio alimento. Não precisava mais viajar em busca de um alimento, porque eles cultivavam seu próprio alimento, certo? Isso começou a ser chamado de agricultura de subsistência, tá? Era uma agricultura feita para sobreviver. Tudo que eles plantavam, eles comiam, era para eles, tá? E com isso tiveram que fixar moradias, porque não tem como você plantar uma semente e ir embora e voltar depois de um tempo. Você planta a semente, você tem que cuidar do terreno, você tem que regar, você tem que acompanhar se ele está crescendo. Assim que cresce, não pode colher, tem que esperar o tempo certo da fruta, né? Ou da verdura, do legume, enfim. Então, eles começaram a fixar moradias, porque eles não podiam mais ficar mudando de um lugar para o outro. Eles tinham que cuidar daquela plantação, porque aquilo era a sobrevivência deles, tá? Bom, então, já que eles tinham que fixar moradias, eles tiveram então que formar as primeiras aldeias. Então, como que surgiram aí as primeiras aldeias? Foram em regiões férteis, obviamente, porque se aquela terra não desse fruto, o homem não ia ficar morando ali. Então, eles moravam em locais onde dava, né, para comer, onde dava para plantar, onde dava para colher frutos. Então, eram em regiões férteis, com terras produtivas, terras que davam o alimento para eles, né? Ricas em frutos e vegetais, que já existiam ali na região também. Então, não só plantar, mas eles já ficavam em um local onde já tinha aquele fruto, porque depois era só reaproveitar a semente, né? E próxima de rios, porque você precisa da água, tanto para a nossa sobrevivência, quanto para a sobrevivência desse fruto, dessa verdura, desse legume que você está plantando. Você precisa regar, você precisa... Então, se você morasse muito longe do rio, como que você vai ficar carregando balde de água?
Isso até acontece, mas dá muito mais trabalho. Então eles moravam próximos dos rios, porque ficava mais fácil deles poderem regar suas plantações, poderem cultivar seus alimentos, tá? E aí, o que acontece? Eles começaram a construir, né, essas aldeias, começou a se tornar um ambiente seguro para eles. Porque graças às moradias, graças à forma como eles construíram suas casas, eles conseguiam se proteger do calor e do frio, né? Também conseguiam se proteger das tempestades e conseguiam se proteger dos animais ferozes, né? Então eles começaram a desenvolver uma forma de construir casas de forma assim que no verão não ficasse muito quente dentro da casa e no inverno não ficasse muito frio. Olha a inteligência e a tecnologia do homem que mesmo com tão poucos recursos conseguiu construir uma forma aí, né? Construiu uma casa capaz de proteger ele de tudo isso, tá bom? Obviamente, a partir do momento que você tem alimento, que você tem segurança, você tem aí um certo conforto, vai aumentar a população, né? Então, o aumento da população acabou gerando aí uma qualidade de vida para essa população, né? E também por causa da melhor alimentação. Eles estavam se alimentando bem, então eles começaram a criar outras famílias ali dentro das aldeias, né? E a qualidade de vida aumentou também, certo? Bom, e aí a criação de animais, a gente não pode deixar de destacar isso, né? Que também foi uma parte muito importante para a formação das primeiras aldeias. Então, o que os animais forneciam ao homem? Forneciam alimento, galinha dá o ovo, a galinha dá até a própria carne, né? O frango come a ave, a vaca, né? Dá o leite, cabra, eles criavam muita cabra, cabrito, né? O bode, ovelhas, então ovelhas também, né? A lã, através da lã da ovelha fazia suas roupas, o couro de algum animal, né? Também dava para fazer roupa. Transporte, então eles começaram a domesticar aí cavalos para poder se locomover de um lugar para o outro, né? E proteção. A gente viu aí na unidade 3, o homem começou a criar, né, animais, como por exemplo o cachorro, para poder fornecer proteção para ele. Tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre as trocas comerciais. Aqui começa a surgir então o comércio. O homem começa a descobrir uma forma de se relacionar com outras aldeias, de se relacionar com outras pessoas em troca de algo. Então, olha só. O desenvolvimento agrícola, graças ao desenvolvimento agrícola, graças a tudo que o homem estava descobrindo dentro da agricultura, começou a gerar colheitas fartas, né? Então começou a dar muito alimento. E isso começou a ser uma produção maior do que a aldeia conseguia consumir, tá? Então o que começou a acontecer? Eles tiveram que arranjar uma forma de armazenar o excedente, armazenar o que estava a mais. Então, eles começaram a produzir objetos de cerâmica para poder ir guardando esses alimentos, mas eles viram que só esses objetos não iam ser suficientes. Eles começaram a construir alguns estoques, começaram a construir uns tipos de moradia, vamos dizer assim, mas só para guardar alimentos, tá? Que era aí o armazém, eles armazenavam, daí vem a palavra armazém, porque armazena a comida. Né? Eles construíam, fizeram uma construção aí, uma moradia para esses alimentos, para essas sementes que estavam a mais. Só que o homem começou a ver que tinha que dar um jeito, senão ia estragar tudo aquilo. Então surgiram as trocas. Eles começaram a se comunicar com outras aldeias, né? E as sementes, ferramentas, vestuário, peças de artesanato, tudo isso começou a entrar na troca. Tá? Olha, eu tenho tantas sementes de feijão, mas está me faltando lã para fazer roupa para minha aldeia, né? Então eu vou numa aldeia que tem muita lã para me oferecer e troco pelas sementes porque eles estão em falta de sementes. Então isso era a troca comercial da época, tá? Essa prática ficou conhecida como escambo. Essa palavrinha vocês ainda vão ouvir falar muito sobre ela, tá? Então, essa prática de troca de mercadorias ficou conhecida como escambo.
Então, o escambo ela é a troca de mercadorias sem moedas. A gente faz troca de serviços e troca de mercadorias sem moedas. Por quê? Naquela época não existia dinheiro, né? Não tem como eu falar assim, olha, eu vou comprar semente da tua aldeia, eu vou comprar roupa da tua aldeia, eu vou comprar ferramentas da tua aldeia. Não tem como fazer isso, porque não existia dinheiro. O dinheiro para eles era as mercadorias excedentes, eram os produtos excedentes que tinham na aldeia, tá bom? E aí, para terminar, nós vamos falar sobre a organização social das aldeias, tá? Como eles eram organizados? Eles eram organizados em clãs. Vocês que jogam aí alguns joguinhos já devem ter ouvido essas palavras, os clãs, né? Então, o que eram os clãs? Eram pessoas com vínculos, eles tinham um vínculo familiar, eles eram ali da mesma origem, tá? Tinham um certo familiar em comum. E a pessoa mais velha do clã era o líder, geralmente um homem, tá? Muito difícil uma mulher era líder de um clã. A grande maioria dos líderes nessa época eram homens, tá? A terra, qual era o princípio do clã? Que aquela terra, a terra do clã, era de todo mundo. Então ali existia um conceito de comunidade. Todos trabalhavam para todos. Como eles se organizavam nisso? Tinha a tarefa dos homens e a tarefa das mulheres. Então, todos os homens do clã iam para caçar e pescar, tá? Então, eles iam caçar a comida e pescar também ali os peixes para poder comer. Eles também construíam as casas. Construção das moradias era a responsabilidade do homem. E também a segurança. A segurança ali da aldeia era a responsabilidade dos homens, certo? O que as mulheres faziam? O que era responsabilidade das mulheres? As mulheres, elas cuidavam da plantação, então elas plantavam e colhiam, né? Então as mulheres cuidavam da parte da agricultura, o desenvolvimento agrícola da aldeia, tá? Elas também produziam cerâmica, elas faziam essas produções de artesanato, essas peças de cerâmica que eram utilizadas tanto para armazenar alimentos, quanto também para utilizar ali no dia a dia, né? Como um prato, como um apoio, alguma coisa para o dia a dia deles. Era responsabilidade da mulher também cuidar dos filhos, tá? Então as mulheres cuidavam dos filhos e também produzir as vestimentas, produzir aí as roupas, certo? Bom, daí o que acontece? Tudo que eu expliquei para vocês estão aí entre as páginas 94 e 97 do livro, tá? Na página 96, a gente tem uma atividade chamada A Família e a Escola, ok? A primeira atividade diz o seguinte: converse com um adulto de sua família e pergunte se ele já adquiriu algum produto por meio do escambo, por meio de troca. Tá? Qual é a troca de mercadorias que é a troca de mercadoria sem o uso do dinheiro? Então conversem aí na família de vocês, com os pais, se eles já praticaram isso. Troca de mercadorias sem o uso do dinheiro, tá? Depois nós temos uma atividade aí. Agora pesquise se na sua cidade há um espaço onde as pessoas fazem trocas comerciais sem o uso do dinheiro. Em seguida, registre o que você descobriu e complete os quadros. Então, nesse quadrinho laranja, ele fala o seguinte: trocas comerciais do passado sem o uso do dinheiro. Como que era? Eles faziam o escambo, tá? Então, eles faziam o escambo, que era a troca de mercadorias excedentes da aldeia, né? Porque naquela época não existia dinheiro para eles trocarem, certo? Então eles usavam a maior parte da troca aí eram em sementes, tá? Eles trocavam sementes por outras mercadorias, tá? Agora, como que são as trocas comerciais do presente, né? Hoje em dia, como que são as trocas? É lógico que se eu virar para alguém e falar assim: eu tenho semente de feijão, vamos trocar pelo seu iPhone? A pessoa vai falar que não, né? Isso não vai ser vantajoso para a pessoa. Então, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, nas redes sociais, tem vários grupos de troca, tá? Então, trocar um carro pelo outro, trocar uma moradia pela outra. Então, olha, troco casa por apartamento. Aí uma pessoa que mora em apartamento quer morar numa casa,
entra em contato com essa pessoa e eles negociam essa troca, sem o uso do dinheiro, tá? Tem trocas também de diversos produtos, tá? Isso acontece bastante nas redes sociais, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram. Eles fazem aí, então, um grupo de trocas. As pessoas que entram nesse grupo estão dispostas a trocar sem utilizar dinheiro. Existem também grupos de vendas, mas aí já é outra coisa. Então, existem aí esses grupos de trocas, hoje em dia, nas redes sociais, para as pessoas poderem trocar mercadorias, hoje em dia, sem utilizar dinheiro, tá bom? Aí na página 97 tem uma atividade chamada Você é o Historiador. Ele mostra aí uma peça de cerâmica originária da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela foi uma das primeiras cidades do mundo, tá? Foi uma das primeiras civilizações antigas aí, né? Uma das primeiras civilizações que nós temos no mundo e que vocês também vão estudar ainda sobre ela, tá? Mais pra frente. Bom, na letra A ele pergunta de que material esse objeto é feito. Na própria legenda já está falando que ele é feito de cerâmica. É um objeto feito de cerâmica, tá? Na letra B, você consegue identificar a função do objeto? Olha, provavelmente, pela forma desse objeto aí, ele está parecendo uma tigela, tá? Uma tigela ou um tipo de vaso, né? Para poder armazenar comida. Ou comida que está crua ali, como um fruto, né? Ou a comida pronta para consumo mesmo, tá? Ou aquela comida que foi colhida, né? Para comer, ou aquela comida que está pronta também, foi colocada lá, já está cozida e coloca ali naquela tigela para as pessoas poderem comer, tá bom? E aí, na letra C, uma resposta pessoal. Na sua casa, há algum objeto de uso cotidiano que é semelhante a esse? Se sim, qual é o objeto e para que ele serve? Então, assim, na minha casa, pelo menos, tem, tá? Esse objeto. Um objeto bem semelhante a esse, que a gente também usa para armazenar comida em casa, tá? Então, a gente chega da feira e coloca lá a banana, a maçã, o mamão, coloca tudo lá, tá? Tem uma tigela, como se fosse dessa, só que não é cerâmica, ela é de vidro na minha casa. Alguns lugares também tem umas tigelas de plástico, né? E as próprias cerâmicas também. Ainda existem tigelas de cerâmica hoje em dia, tá bom? E vai ser a tarefa de vocês. A tarefa de vocês será somente a página 106. Tá? Então, a tarefa de vocês será a página 106. Vocês têm os exercícios 1, 2 e 3. No exercício 1, ele pergunta, por que as primeiras aldeias surgiram em regiões consideradas férteis? Tá aqui no mapa mental, hein? Expliquei já para vocês. No exercício 2, é um exercício de verdadeiro ou falso. Vocês vão ler as frases com muito cuidado. Aquelas que forem verdadeiras, coloca V. As que forem falsas, coloca F, tá? E exercício 3. Qual é a relação entre a produção da cerâmica com a prática da agricultura nas primeiras aldeias? Tá aqui no mapa mental, expliquei, hein? Tá bom? Então, vocês podem pegar o mapa mental aí que está na plataforma, copiem eles aí no caderno de mapa mental ou no caderno de história. Quem tiver a possibilidade de imprimir, pode imprimir também, tá? Mas eu quero esse mapa mental registrado para facilitar o estudo de vocês. Certo? Então, beijos e até a próxima aula.